Primeiro, é importante que a gente relembre a forma como o jornalismo brasileiro, os jornalistas e principalmente as jornalistas foram tratadas ao longo dos 4 anos do governo Bolsonaro. Uma jornalista foi chamada de quadrúpede e muitos jornalistas eram destratados e desrespeitados. Então, isso é importante fazer o registro, porque aqui nós temos um jornalista que estava no exercício da sua atividade profissional. Um ato que, em tese, ou pelo que dizem, seria um ato pacífico, que virou um ato terrorista. Porque o que nós estamos vendo nesta CPI é que tudo aquilo que a gente já apurou até agora na CPI e pela investigação da Polícia Federal e da Justiça, e acompanhando os fatos na condição de senador, nesses 4 anos do governo Bolsonaro, nós vimos uma série de atos que apontavam para um desrespeito às instituições democráticas e ao Estado democrático de direito. Isso foi uma constante de antes da campanha e durante todo o exercício da presidência do presidente Bolsonaro. E um dos alvos eram os jornalistas que o questionavam. Então, isso tudo foi contido porque as instituições, tanto o Congresso Nacional, quanto os partidos, quanto o Judiciário, quanto os meios de comunicação, a mídia, os artistas, a juventude, vários setores da sociedade se irmanaram para defender uma bandeira única: a defesa da democracia. E ao termos todas essas forças unidas em defesa da democracia, inibiu aquilo que era o objetivo do ex-presidente, que era se perpetuar no poder, independente de resultado de eleição, porque ele se preparava para um resultado desfavorável quando começou a questionar as urnas eletrônicas. Urnas eletrônicas que ele se beneficiou desde 96, que foi quando elas começaram a ser utilizadas. Urnas eletrônicas que não foram questionadas depois do primeiro turno, só no segundo turno. Urnas eletrônicas que queriam um comprovante de voto. Urnas eletrônicas que iremos ouvir aqui na próxima quinta-feira alguém que diz que foi contratado para tentar burlar o sistema de segurança, para sustentar a tese de que elas eram violáveis. E para, junto com o decreto que foi encontrado na casa do penúltimo depoente, que é a minuta do golpe. Então, tudo estava montado. E nada foi possível se materializar, porque as urnas, todas as auditorias e tudo que foi feito já era sabido, elas eram violáveis. Então aquele argumento não se sustentava. A sociedade mobilizada em defesa da democracia não tinha espaço, não havia espaço internacional para um golpe de Estado, não havia apoio. Portanto, a frustração de todos os quartéis onde estavam amotinados ou estavam pessoas reunidas esperando o chamado para ir para as ruas em função de um golpe militar que era o imaginado, nada disso se materializou. Então ficou difícil segurar a manifestação que estava convocada. E aquela foi uma manifestação que, para o Bolsonaro e para os seus principais cérebros, sabiam que ela não passaria de um atentado, porque jamais representaria um golpe.
Então tem uma ação dolosa aí em torno da intenção de praticar um ato de ataque a instituições. E ataque dessa forma, para mim, é ato terrorista. O que nós vivemos no dia 8 de janeiro de 2023 foi um atentado terrorista às instituições. E o senhor, profissionalmente, acompanhando uma manifestação, registrando que o papel, é a função de um fotojornalista fazer o registro das imagens, dos fatos que ocorrem, é aqui chamado para explicar e mais, chamado aqui como infiltrado, como se aquele ato terrorista não fora programado e não fora algo já decorrente da frustração de um golpe que as forças democráticas impediu que ocorresse ao longo do tempo. Aquele era um ato terrorista, aquele deve ser considerado e registrado para a história como o ato terrorista do dia 8 de janeiro de 2023, contra o Estado Democrático de Direito, contra as instituições e contra a democracia. Mas o senhor, ao presenciar, tem uma foto que tem... Veja, um profissional, quando fotografa, tem o registro, os créditos da foto. Ele não se esconde. E Vossa Senhoria registra uma foto numa invasão próximo da sala da primeira-dama, do que seria a sala da primeira-dama, de uma pessoa que foi presa hoje, que é a Polícia Federal prendeu o dentista Vitório Campos da Silva, natural de Conceição das Alagoas, em Brasília. É acusado de participação. E está aqui na foto, a foto do senhor e com os seus créditos. Um infiltrado, um jornalista, que coloca na foto os créditos do seu trabalho, ser acusado de infiltrado é brincar com a inteligência de todos os brasileiros e brasileiras. Isso não é brincadeira. Atentado contra instituições, atentado terrorista como o de 8 de janeiro, não é brincadeira. É preciso que as pessoas tomem consciência do que estão defendendo aqui. Estão defendendo um atentado contra o Brasil, contra as instituições democráticas, contra a democracia. Já passou, a democracia venceu. Nós ganhamos as eleições apesar de todas as artimanhas e todas as tentativas de golpe que foram impetradas ou tentadas ao longo de 4 anos de governo. Então, eu queria, senhor presidente, deixar esse registro. Uma pessoa que está num lugar e que tira uma foto e que coloca o seu registro nesta foto, não é um infiltrado. Ele estava auto-identificado profissionalmente. E para concluir, presidente, eu queria lhe pedir, e aqui, já que o senhor disse que faria, eu queria e peço por obséquio a Vossa Excelência que apresente a prova daquilo que eu fui acusado na semana passada, de ter agredido um colega, de ter cuspido, de ter feito um ato tão deselegante. Jamais faria isso com nenhum colega. É óbvio que eu estou falando aqui e está saindo saliva, porque eu estou falando e eu não consigo controlar que a minha saliva saia. Agora, dizer que isso é cuspir, é inventar uma narrativa distorcida para esconder o crime
que Bolsonaro e seus aliados fizeram contra o Brasil, a democracia e o povo brasileiro. Muito obrigado, senhor presidente. Muito obrigado, senador Rogério Carvalho.